cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Funcionando aí. A graça e a paz, irmãos. Para mim é um prazer estar aqui, ver essa igreja cada vez mais cheia. Nós estamos retomando aos poucos, né? Você que está aí em casa,
Que Deus possa te abençoar muito. Eu quero ler rapidamente um versículo com vocês. Lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu estava fazendo o meu devocional durante a semana e eu vi mais um versículo que chamou muito minha atenção e falava assim, está lá em Provérbios capítulo 6: ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Sabe, a Bíblia também nos fala que Deus, ele é um fogo consumidor. E não tem como você estar aqui exposto à presença de Deus e você não ser queimado. É isso que a Bíblia fala. Tem como alguém andar com os pés sobre a brasa e não se queimar? Tem como alguém estar exposto à presença de Deus e não sentir o coração queimar? Sabe, eu tenho experimentado do amor de Deus e do fogo dele. E eu desejo que você também possa experimentar isso. Levante aí no seu lugar agora, eu quero convidar você a se levantar. Você que está aí em casa, não fique sentado, se levante, dê o seu melhor a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Sabe, porque o Senhor é um fogo consumidor, Pai. O Senhor é o fogo, Pai, que nos enche. O Senhor é o fogo que todo dia, Pai, nos faz caminhar, Deus, para mais perto de Ti. Eu creio, Pai, que não tem como, Deus, ser exposto à Tua presença e não ser mudado. Não tem como, Senhor Deus, ser exposto ao Teu fogo e não se queimar pela Tua chama, Deus. Eu oro para que o nosso coração venha se incendiar nessa manhã, Pai. Para que nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor, Pai. Aquilo que é digno, Pai, e aquilo que deve ser honrado a Ti. Pai, que nós possamos expressar, Pai, todo o nosso amor. Sabe, a te adorar aqui nesse lugar, Pai. A sair da porta dessa igreja depois, Pai, e ter a vida transformada. Sabe, Pai, a não só se queimar aqui dentro com o Teu fogo, mas levar esse fogo para fora dessas paredes. É para isso que nós fomos chamados, Deus. Incendeie o nosso coração nessa manhã, que nós não sejamos, Pai, os mesmos, Pai, ao entrar e sair desse lugar, mas que nós possamos ser renovados, Pai, pelo Teu fogo, à medida que Ele nos alcança, Pai, em nome de Jesus. Se você crê que Deus, Ele é esse fogo consumidor, se você crê que Ele está aqui nesse lugar, se você crê que o Espírito Santo está no seu coração, eu te desafio a dar o seu melhor hoje. Eu te desafio a se render a Deus totalmente, sabe, não só com palavras, não só de abrir a boca, não só de estar aqui, mas de sentir a presença de Deus, porque Ele deseja isso. Ele já manifestou essa verdade, no nome poderoso de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu.
és digno, Deus, de todo louvor, toda honra e toda adoração. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declare mais uma vez. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu
Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã, Deus. Conhecer o Senhor verdadeiramente, Pai. Conhecer o Senhor face a face todos os dias, Deus. Não mais só de ouvir falar, Deus, mas de caminhar contigo dia após dia. Nós estamos aqui, Senhor. Nós desejamos a Tua presença, nós queremos a Tua presença, Pai. Enche as nossas vidas, no nome de Jesus, Deus. Se esse é o verdadeiro desejo do seu coração, erga uma salva de palmas a Ele. Nós desejamos conhecer-te mais, Senhor, mais e mais e mais e mais. Aleluia. Você pode se sentar. Você abra comigo aí em Êxodo, capítulo 36, lá no versículo 3. A Bíblia diz o seguinte: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Nesse versículo, Moisés, um capítulo antes, tinha convidado todo o povo de Israel para levantar uma oferta para que o santuário da presença de Deus fosse construído. Sabe, o que acontece nesse versículo que eu acabei de ler é um pouco surpreendente. O povo que estava construindo lá o santuário chega para Moisés e fala assim: Moisés, já não cabe mais aqui oferta de tanto que o povo está trazendo. O povo levava ouro, prata, bronze, levava tudo que era necessário para que a construção do santuário da presença de Deus ficasse pronta. E aí Moisés tem que chegar para o pessoal no próximo versículo, no próximo capítulo adiante, e falar assim: gente, está tendo demais, vocês estão abençoando demais, não está mais cabendo. Qual era a motivação daquele povo? Ver o santuário da presença de Deus sendo concluído, a obra sendo concluída, para que eles pudessem ir lá e ver todo aquele esplendor e falar assim: finalmente Deus tem um lugar para habitar, porque naquele tempo era onde Deus habitava. E o coração daquele povo não estava no dinheiro que ele tinha, não estava nas coisas que eles tinham, porque eles estavam dando de tudo para ver a vontade de Deus sendo feita. Sabe, Deus, Ele não quer que você dê tudo aí que você tem, Ele nem precisa do seu dinheiro. Mas eu creio que a vontade de Deus para nós é que nós possamos honrar Ele com aquilo que nós temos, seja no pouco, seja no muito, seja naquilo que tiver no seu coração. Sabe, lá nos evangelhos aparece a história da mulher que deu tudo que tinha. Era pouca coisa, mas Jesus se alegrou. De repente você tem algo aí que você separou. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos aí agora. Vamos orar por isso. Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque nós temos sido fiéis ao Senhor, e o Senhor tem nos sustentado, Pai, em todo o tempo. Sabe, como aqueles israelitas lá atrás, Pai, deram aquilo que eles tinham de melhor, para poder ver a sua vontade sendo feita, Pai. Nós queremos ofertar hoje, nós queremos dizimar, nós queremos primiciar, porque nós cremos que é assim que nós honramos o Senhor, devolvendo um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa abençoar, Deus, cada família aqui representada, Deus, cada um que vier aqui entregar a sua oferta, o seu dízimo, Deus, e que o Senhor continue nos sustentando como sempre, no nome de Jesus, amém. Você que está nos assistindo aí em casa, ou você que está aqui no templo e quiser fazer um Pix, também tem um negocinho lá no fundo, um QR Code, só apontar a câmera lá, se precisar tem maquininha. Você que está em casa, está aparecendo aí na sua tela, e você pode fazer isso da melhor maneira possível. Se desejar vir trazer também aqui ao templo, é só combinar o horário com o nosso pastor ou algum responsável que vai estar aqui, e que Deus possa te abençoar muito.
que fizeste a mim. Graças a Deus, eu quero convidar todos aqueles que podem se colocar de joelhos. Se você tiver algum impedimento, pode permanecer como preferir. Mas esse é um domingo especial para nós, domingo de ceia. Eu quero convidá-lo agora a ter um tempo diante do Senhor de confissão, um tempo de arrependimento, um tempo de conserto, tempo de nós nos achegarmos a Deus. Esse é o tempo oportuno. A Bíblia diz que sempre haverá um tempo oportuno, e todas as vezes que nós nos achegamos a Deus nesse período, a Bíblia diz que Ele não se afasta de nós, pelo contrário, Ele estende os seus braços, abre os seus ouvidos, Ele nos ouve, recebe a nossa oração, e Ele nos responde manifestando perdão, misericórdia, graça, poder do alto. Senhor, nesse domingo, Pai, nós estamos reunidos como igreja, nessa hora, aqui nesse lugar, para dizer o quanto nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, tanto do Teu amor, tanto da Tua misericórdia sobre a nossa vida. E nós declaramos que a Tua palavra é a verdade e a luz. O Senhor disse que todos nós pecamos e todos carecemos da glória de Deus. O Senhor também disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e é isso que nós buscamos hoje. O Teu perdão, o presente da Tua amizade, da reconciliação com o Senhor. Nós oramos para que nessa manhã o Teu Espírito Santo nos lave de todo pecado, de toda sujeira, de toda imundície, todo muro do pecado que nos separa do Senhor. Nós declaramos agora caído, destruído, quebrado em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, para que o caminho que nos leva ao Senhor, que nos leva de volta, o caminho que nos religa a Ti, seja refeito nessa manhã, pela plena comunhão dos céus. Nós declaramos, Senhor, que só o Senhor tem o poder para reconstruir esse caminho. O Senhor é a própria ponte que nos leva ao Senhor, ao nosso Pai. Senhor Jesus, muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Muito obrigado, Deus, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor olhou por nós, o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor se fez pecado em nosso lugar, para que nós tivéssemos hoje a oportunidade de viver uma vida abundante, uma vida restaurada pelo Senhor. Nessa manhã, nesse altar, nós declaramos, Deus, o quanto somos pecadores, mas declaramos também que o Teu perdão nos alcançou, a Tua graça nos alcançou. Nós reconhecemos que o Senhor é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as nossas feridas. Nós declaramos a Tua palavra sobre a Tua igreja, sobre o corpo de Cristo nesse dia. Pai, em nome de Jesus, nós também consagramos agora os elementos da mesa, consagramos os dons do pão e do cálice. Oramos, Deus, para que esses símbolos nesse dia possam manifestar a bênção, o favor do alto, a vida de Deus sobre o Teu povo, Pai. Que esse domingo seja um domingo de reconciliação, um domingo, Deus, de sermos religados a Ti. Eu oro para que a amizade do Teu povo com o Senhor seja restaurada hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você a ficar em pé, aí onde você está agora, querido. A Bíblia nos diz que na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, dizendo que aquele era o corpo de Cristo, o corpo que foi moído em nosso favor pelos nossos pecados. Da mesma maneira, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo que aquele era o sangue, o símbolo do sangue de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz por mim e por você. Todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus, nós não apenas lembramos aquilo que Ele fez, mas nós também declaramos o que esses símbolos representam para nós. Uma vida de liberdade, de alegria, de prazer no Espírito, uma vida religada com Ele. Todas as vezes que nós viemos à mesa do Senhor, nós não viemos aqui apenas para celebrar um rito religioso. Pelo contrário, nós viemos aqui para lembrar que há um lugar para nós na eternidade com o Pai. Ele está nos esperando para uma ceia que será eterna. Na mesa do Cordeiro há um lugar para cada um de nós. Todas as vezes que nós nos achegamos à mesa do Senhor, nós lembramos e nós tornamos a nossa fé pública, de que nós amamos a Deus, um Deus que é eterno, que não falha, um Deus que está nos esperando, um Deus que tem prazer na nossa amizade,
na nossa companhia. Há um lugar para nós na mesa do Rei. E nessa manhã, ao vir para a mesa, eu quero te desafiar a declarar essa verdade. Senhor, muito obrigado, porque eu não merecia. Eu era provavelmente pior do que aquele moço chamado Mefibosete. Eu era pior do que alguém abandonado. Mas o Senhor, o dono da mesa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, me convidou para fazer parte desse banquete. Aqui, agora, mas também na glória, na eternidade com o Senhor. E é nesse espírito que eu quero convidar você a fazer parte da mesa do Senhor nesse dia. Quero convidar os irmãos lá de trás para que venham primeiro, tomem do pão, tomem do cálice, sirvam-se, comam, bebam, em nome de Jesus. A mesa do Senhor está posta e é o Senhor da mesa quem nos convida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,
tu que fizeste a mim. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós iniciamos hoje, nesse domingo, o nosso mês de maio como igreja. E em todo o Brasil, o mês de maio é conhecido também como o mês do Maio Laranja. Existe há alguns anos uma campanha que é feita nesse mês contra o abuso sexual infantil e também de adolescentes. A nossa igreja preparou um material que está sendo divulgado nas redes sociais. Então eu quero convidar você a seguir lá as nossas redes sociais, nos ajudar a divulgar. Mas o mais importante é que você leia também o material, entenda, se interesse pelo assunto. A verdade é que o abuso infantil e também na adolescência, esse é um crime silencioso. E as estatísticas mostram para nós o quanto isso é um problema sério, seríssimo. E é claro, nós temos hoje, basta olhar para a realidade que nós vivemos como sociedade, o reflexo de tudo isso, a desgraça que esse tipo de pecado, de obra infernal, de uma prática anticristã, acabou gerando na vida de tantas pessoas. Muitos de nós fomos marcados por esse tipo de absurdo. E é claro que como igreja nós entendemos que o nosso papel é aproximar ou reaproximar as pessoas do Senhor, é de ajudá-las a conhecerem a Jesus e se tornarem livres através do amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós podemos retomar nossa vida e recomeçar. Então é importante que como igreja, nós não apenas divulguemos as informações, mas é importante que nós as conheçamos. É importante que nós sejamos sim agentes de transformação no nosso tempo, levando um evangelho de esperança, de paz, mostrando ao mundo que sim, é possível lidar com os traumas, é possível vencê-los, é possível, existe cura. Eu sei que alguns no fundo dizem assim: pastor, eu gostaria que existisse mesmo, era punição para o pecador. É verdade, mas esse não é o nosso papel. Nós não somos os acusadores nem os juízes, Essas funções pertencem a Deus e ao diabo, Nosso juiz é Deus, o acusador é o diabo. Agora nós, o seu povo, a igreja, nós temos uma função, nós temos um papel responsável diante de Deus, diante do reino de Deus e também diante da sociedade, de ser boca do Senhor, de pregar esperança, de fazermos a diferença. Então, durante todo esse mês, essa equipe nossa aqui da igreja vai estar divulgando esse material. Então fique atento, ajude a compartilhar, participe e acima de tudo, ore por isso, ore por nossas crianças. O nosso objetivo é trabalhar sim, primeiramente com a prevenção, cuidar dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, daquele que o Senhor tem nos dado, daqueles que o Senhor tem colocado diante de nós. Então participe disso, ajude a orar. Pastor, eu ouvi todo esse recado, eu não sei nem o que é o Maio Laranja. O meu objetivo é exatamente esse, gerar em você uma curiosidade hoje, para que você pesquise, se intere. Se você simplesmente pesquisar lá na sua internet, lá no Google, Maio Laranja, você já vai saber exatamente o que é, por que existe, quando começou, qual é o objetivo de tudo isso. E é claro, como que eu e você como igreja podemos fazer a diferença, não só divulgando, mas também participando e acima de tudo orando, protegendo as nossas crianças, os nossos adolescentes, fazendo a diferença no nosso tempo, e esse é o nosso objetivo. Amém? Abra sua Bíblia comigo então, meu irmão, minha irmã, em 2 Coríntios capítulo 5, eu quero compartilhar com você hoje o texto de 2 Coríntios 5, versículos 18 a 20, e sim, eu quero falar sobre a reconciliação.
sobre o que a Bíblia fala a respeito da reconciliação. Como eu e você podemos viver e andar diante do Senhor como pessoas reconciliadas. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. A Bíblia diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Versículo 20: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós reconhecemos que ela é a verdade poderosa, que nos muda, que nos restaura, e hoje em especial nós oramos para que ela nos reconcilie, primeiramente com o Senhor, e que através de nós, por meio da mensagem que o Senhor nos chamou a viver e a pregar, nós oramos para que o mundo seja reconciliado contigo, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, eu acredito que você, em algum momento da sua vida, já deve ter passado pela oportunidade, pelo privilégio, ou quem sabe até mesmo pela dor, pela luta, de reatar algum relacionamento seu, que foi rompido, por algum motivo, por alguma causa, de repente pelo distanciamento, por briga, ou até mesmo por traição, ou quem sabe por um outro motivo qualquer. Logo no início do nosso ministério, eu e a Eide, nós morávamos em Curitiba, nossa primeira igreja que nós pastoreamos foi lá. E bem no início a Eide tinha um grupo de célula, e eu me lembro de uma noite, havia algumas meninas lá em casa que ela estava discipulando, e uma delas, uma menina bem nova, uma adolescente, ela levou o caderninho dela, de anotações, com os textos bíblicos, com aquilo que ela estava sendo ministrada naquele tempo ali, e eu li o nome e o sobrenome dela. O nome da menina era Jéssica, e os sobrenomes eram Miyake, que era o sobrenome da mãe, japonesa, e Koi, era o sobrenome do seu pai. E eu não imagino que somente o Espírito Santo podia fazer isso. Eu olhei para aquele nome e eu tive um start, eu tive alguns flashes na minha cabeça, e eu falei: olha, eu não conheço nenhum Miyake, mas eu tenho um amigo que o sobrenome é Koi. E ela disse assim para mim: pastor, esse é o sobrenome do meu pai. Há muitos anos eu não vejo meu pai, eu não tenho notícias do meu pai, eu não sei o que aconteceu. Nós morávamos em Brasília, a minha mãe era namorada do meu pai, e ela ficou grávida, e depois de um tempo, o meu pai, ele se converteu, e então ele foi embora de Brasília, a gente foi perdendo contato. Ele escrevia, nós nos falávamos de vez em quando eu era pequeno ele às vezes me visitava, mas de repente eu soube que ele desapareceu. Nós tínhamos apenas contato por telefone. Então minha mãe teve um outro namorado, ela foi morar com ele e ele começou a agredi-la, então nós precisamos fugir de Brasília e viemos morar em Curitiba. Então esse era o resumo da história. E eu disse: pois é, esse meu amigo é crente, ele é missionário, ele foi meu líder na Jocum, fui missionário durante um tempo, no ano de 2006, morei em São Paulo, conheci um casal que me abençoou demais, e ele tinha uma esposa, e essa menina falava assim: pastor, o meu pai ele é casado com uma argentina, eu tenho alguns irmãos, eu ainda não os conheci, mas eu pretendo conhecê-los. E eu disse assim: olha, esse meu amigo também é casado com uma argentina. Ela falou: não, mas o meu pai, a mulher dele chama Marcela. Eu falei: é do meu amigo também, Olha só a loucura, gente, parece coisa de filme. É verdade. Então, depois de alguns minutos ali conversando, perguntando, indagando, essa menina começou a chorar e ela saiu correndo, ela foi se esconder no banheiro. E aí ela voltou, ela falou: olha, dói demais, eu sinto muita falta, muita saudade,
Mas o meu pai, eu acredito que ele não me ama, eu acho que ele esqueceu de mim, né? Ele foi viver a vida dele e a gente ficou para cá. A gente não, eu, né? Porque o pai não tinha nada com a mãe há muito tempo. E então, eu fui para o quarto e eu me lembrei que quando eu morei em São Paulo, 2006 ainda era aquele tempo das câmeras de rolinho de filme, lembra que você comprava lá um rolinho de 24 poses ou de 36 poses? Então eu tinha uma câmera dessa. E em 6 meses, né, ali naquela missão, eu gastei um rolo de filme, né? A gente gasta 36 fotos em alguns instantes, né? Tem gente aqui que se deixar durante o culto tira 36 fotos. Mas em 6 meses eu havia tirado 36 fotos e quando eu revelei eu tinha foto de todos os amigos, de todas as pessoas com quem eu convivi. Então eu trouxe uma fotografia, eu falei, olha, esse aqui é o meu amigo. E a sua esposa, e essa menina começou a chorar, desesperada. Ela falou, essa pessoa é meu pai. Como que você conhece o meu pai? Eu nem te conhecia, eu nem sabia que existia uma igreja, e de repente eu conheço um amigo do meu pai. Eu falei, olha, o seu pai foi meu líder na Jocum, o seu pai, ele está morando na África do Sul, ele é missionário, ele e a sua mãe estão lá há algum tempo, e eu sei que agora eles estão morando na Argentina. Falei, espera um minuto. Era o tempo do MSN Messenger. Quem é desse tempo aí? É hora de confessar a idade aí, né? Então eu falei, pera lá, mandei uma mensagem para o pai dela no MSN, no Messenger. Depois de meia hora ele respondeu, ele falou, me liga no Skype, já existia Skype. Falei, cara, saudade de vocês, queria conversar um pouco, contar algumas coisas que Deus está fazendo, eu sou pastor em Curitiba hoje e tal. Ele falou, nossa cara, que legal, eu não sou mais missionário, porque a Marcela ficou grávida de gêmeos e nós já tínhamos uma outra filha, né? Segunda gravidez, né, Hermes? Que maravilha, gêmeos, né? Então ele falou, a gente resolveu morar na Argentina, perto dos pais dela, para ela poder criar os gêmeos e depois a gente vê o que faz, se retoma, como retoma ou quando retoma. E aí ele começou a perguntar como era a vida em Curitiba, a igreja. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou passar o telefone aqui para uma das pessoas que são nova convertida aqui da igreja e você tome as suas conclusões do que Deus está fazendo. E dei o telefone para ela. E ela falou assim, alô? E ele disse do outro lado, quem está falando? E ela falou assim, você já se esqueceu de mim? Ela sabia que era o pai, ele não tinha ideia de quem era. E ele falou assim, Jéssica. E aí foi um chororô só, do pai, da filha, e é claro, de toda a célula que estava lá em casa, porque era tipo novela mexicana, né? Eu estava no batente da porta, a Eide na outra, e o resto das meninas tudo atrás olhando, querendo saber o que estava acontecendo. Então ela pediu para fechar a porta, entrou no quarto e conversou com o pai, durante meia hora. Eu me lembro que, na verdade, a primeira ligação não foi pelo Skype, a primeira ligação foi por telefone mesmo. E quando a conta chegou, eu chorei daí, né? Era uma ligação de 40 minutos para a Argentina. E naquele tempo, eu não sei quanto custa hoje, a gente não faz mais, né? Hoje a gente usa internet. Mas naquele tempo era muito caro. E então eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos desligar o telefone, vamos usar o Skype, que é de graça, vai ajudar aí, né? Vai ajudar o meu orçamento, vai ajudar a igreja, vai ajudar a vida de vocês. E então ele ligou por Skype e eles se viram. E a esposa dele, a Marcela, chorava muito, porque ela havia sido a minha discipuladora no tempo da ITED, né? Na Jocum existem casais discipuladores, eles têm uma dinâmica diferente da nossa, de discipulado. E ela dizia assim, ela me chamava de periquito, né? Ela falava, periquito! Imagina uma argentina me chamando de periquito. Periquito, você não tem ideia de quanto tempo eu orei por isso. Nós oramos por isso há muito tempo. Desde que eu conheci o Carlos, nós oramos para que Deus pudesse reconciliar pai e filha. Porque olha só o que cada um dos lados havia criado na cabeça. O pai achava que a família havia ido embora por causa dele, porque os odiavam, porque queriam distância, porque queriam criar a menina longe dele. A filha achava que o pai havia fugido, o pai não a amava, o pai queria distância. E então cada um acreditou naquilo que achava, em suposições que não eram reais, não eram verdadeiras. E um grande distanciamento se criou, um abismo cresceu no meio desses dois. Até que por um milagre, por algo sobrenatural, por um reencontro divino, pela maneira mais absurda,
Deus usa a nossa vida para religar um casal. E eu estou contando essa história para você, não para dizer que nós somos mega, hiper fantásticos, mas para dizer que essas histórias são exatamente o que Deus espera que eu e você viva todos os dias como igreja, como povo de Deus. A Bíblia diz no texto que nós lemos que Deus confiou a nós o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Eu contei a você uma história de reconciliação entre pai e filha, mas o grande desejo do coração de Deus é que antes disso, eu e você, sejamos os instrumentos do céu para reconciliar homens e mulheres com Ele. O grande chamado da nossa vida é religar as pessoas a Cristo. Quando nós pegamos somente essa palavra, a palavra reconciliar, se você olhar no dicionário, há inúmeras definições para isso. Reconciliar, segundo o dicionário, pode ser o restabelecimento de relações, né? Ou seja, religar o que foi quebrado, desligado ou rompido entre duas ou mais pessoas que andavam separadas, que andavam em desacordo. Religar também é fazer voltar a antiga amizade, ou de uma maneira mais simples de falar, religar é fazer as pazes, ou melhor, reconciliar é fazer as pazes. É estabelecer a paz entre os dois lados, entre os lados na verdade, é tornar as pessoas amigos, ou retornar a amizade, é restituir a graça de Deus. Reconciliar é reharmonizar, é trazer a harmonia de volta para a nossa vida. E eu estou insistindo nessas traduções do dicionário, porque essa palavra sozinha, a expressão reconciliação ou reconciliar sozinha, ela resume exatamente qual é o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. O propósito pelo qual o Filho de Deus deixou a sua glória para vir ao mundo foi a reconciliação, a nossa reconciliação com Ele. O primeiro grande propósito de Jesus vir ao mundo foi buscar e salvar aquilo que estava perdido. Nós lemos isso em Lucas 19, versículo 10. Você tem ali a história de Zaqueu, então Jesus termina a história de Zaqueu dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que menos interessa é Zaqueu. Para nós, é claro, as pessoas são importantes para Deus. O que realmente interessa nesse texto são as últimas palavras de Jesus. Ele veio buscar o que estava perdido. Zaqueu era o perdido. Zaqueu aqui simboliza a minha e a sua vida. Mas Zaqueu também simboliza a vida de pessoas que para nós não são nada interessantes. Zaqueu representa políticos corruptos. Zaqueu representa religiosos, mentirosos, adúlteros. Zaqueu representa homens e mulheres enganadores. Zaqueu representa pessoas muito boas, mas sem Jesus, então perdidas. Zaqueu representa todo tipo de homem e mulher que precisa ser encontrado pelo Senhor, que precisa reatar o seu relacionamento com Ele. Então, em primeiro lugar, eu quero desafiar você hoje a perceber que nós precisamos ter dentro do nosso coração uma firme convicção de que Jesus, o Filho de Deus, Ele deixou sua glória e Ele veio ao mundo para nos salvar. O primeiro grande propósito de Jesus ao vir ao mundo foi a salvação, foi a busca pelo perdido, foi o nosso encontro. Ele deixou a glória, Ele deixou o céu por amor a mim e a você, independentemente da geração que eu e você viva, ou da geração que Ele veio. A verdade é que quando Jesus vem ao mundo, Ele vem por amor a nós. Ele vem porque o desejo do seu coração é a nossa amizade. O desejo é essa reconciliação. O desejo do Senhor é nos trazer de volta para Deus. Nós lemos no Antigo Testamento, lemos nos profetas, que o Senhor, Ele nos laçou com laços, com cordas de amor. Ele nos amarrou para Ele, Ele nos trouxe de volta, Ele nos trouxe para perto, por amor, por desejo por nossa amizade, por nossa presença. O primeiro grande objetivo de Jesus era buscar e salvar o perdido. É uma busca, uma procura, uma corrida. Agora imagine você, num mundo de mais de 7 bilhões de pessoas. Ontem eu vi uma reportagem falando de uma ilha que existe ali perto da Itália, que o último morador da ilha abandonou a ilha, né? Ele era a única pessoa que morava na ilha e ele acabou saindo da ilha, né? Há lugares que nós nunca ouvimos falar,
linguagens, né, dialetos que nós não temos a menor ideia. Imagine você lá no interior da China perdido. Nós não sabemos em 2021, com toda a tecnologia, o que de fato acontece na Coreia do Norte. E a gente não precisa ir longe. Talvez você não saiba o que acontece na casa do seu vizinho. Pessoas ao nosso redor que precisam, na verdade, serem encontradas, salvas, alcançadas para Cristo. Era o que Jesus tinha em mente, era o que o nosso Deus tinha em mente. Nós éramos o seu alvo desde o início. As pessoas, a humanidade sempre foi o alvo do amor de Deus desde o início. Agora a Bíblia diz que, então longe dele, nós estávamos perdidos. Diga para quem está com você aí, perdidos. Você já viu alguém usar essa expressão? Meu Deus, estou perdido. Mas não perdido de não saber aonde está, perdido de quase que aniquilado, entende? Perdido de sem opção, perdido no sentido de que eu não tenho o que fazer mais, nenhum esforço meu pode mudar a minha situação. E é isso que a Bíblia diz, que sem Ele nós estávamos perdidos. Perdidos porque o pecado nos afastou de Deus, nos separou do Senhor, e separados dele nós morremos. É como quando você tira o galho de uma árvore e põe de lado. Ele pode estar verde, ele pode permanecer um tempo verde, ele pode até ter frutos ali, mas espere um tempo para ver o que acontece. Essa semana eu fui visitar aí um casal amado da nossa igreja que mora praticamente numa chácara, né? E o Rafa resolveu entrar no quintal do vizinho, que era um sítio ali, lá na casa da Dai e do Gui, né? E ele quer mexer em tudo, ele vê as plantas e ele vai catando mato, ele cata veneno, ele acha que é erva, então tem que cuidar para não pôr na boca, ele está sempre olhando. E a gente apanhou alguns galhos de manjericão. E eu falei, filho, a janta está pronta, né? Hoje nós vamos fazer aquele macarrão de primeira. Mas a gente esqueceu o galho de manjericão no carro. O galho estava lindo, cheiroso, maravilhoso, perfeito. Mas no outro dia, quando eu encontrei ele dentro do carro, ele ainda cheirava, mas já não era o mesmo manjericão de antes. Aquele galho já estava perdido. Sabe por quê? Ele foi separado daquilo que dava vida a ele. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Sabe, eu e você fomos criados para viver uma amizade eterna com Ele. Nós fomos criados para viver e andar como amigos de Deus. Nós não fomos criados para sermos mais um numa multidão de 7 bilhões. Nós não fomos criados para viver errantes, para viver por conta, para nos sentirmos sozinhos. Entenda, não existe problema nenhum de vez em quando de você sentir solidão. Agora o grande problema é que você viva sozinho. O problema é você andar sozinho, tendo um Deus que te ama, uma fonte que não cessa, uma fonte que jorra vida e vida em abundância, vida eterna o tempo todo. Mas não desfrutar disso é um absurdo, não desfrutar disso é uma loucura. Sim, todo homem e mulher que está separado de Deus está perdido, é isso. Mas a Bíblia diz que ao vir ao mundo, eu e você, nós fomos achados por Ele. Nós fomos encontrados e resgatados pelo sangue de Cristo, e isso não foi por acaso. Aliás, todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, nós lembramos exatamente disso. Nós lembramos de um Deus que deixou toda a sua glória no céu. Ele veio ao mundo para nos resgatar. Ele veio ao mundo para buscar tudo aquilo que se havia perdido. Não apenas aqueles que se perderam, mas o que também se perdeu: a amizade, a liberdade, o livre acesso a Ele, a oportunidade de uma nova vida, a oportunidade de um recomeço. E é disso que Paulo fala no texto que você leu comigo, 2 Coríntios 5, 18 a 20, no versículo 18, Paulo diz assim, que nós fomos reconciliados com Cristo, e na sequência, logo ao sermos religados, logo ao termos a nossa amizade restaurada com Deus, então nós recebemos dele uma missão especial. E Paulo chama essa missão de ministério da reconciliação. Talvez você esteja pensando, olha, eu sou de Jesus, eu frequento a igreja, mas eu não sirvo em nenhum ministério. Então tem coisa errada aí, porque Deus já deu a você alguns ministérios, e aqui está um deles. Um dos ministérios que Deus confiou a mim e a você.
Esse ministério acontece em todo o tempo, em todos os lugares, mas especialmente lá fora, no seu dia a dia. É esse ministério da reconciliação. Mas o que é isso então exatamente? A resposta é no versículo seguinte. O versículo 19, ele explica o que é o ministério da reconciliação. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19. Ele diz assim, ó: o ministério da reconciliação é isso. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A Bíblia está dizendo que por meio de Cristo, por isso Jesus deixou a glória. Jesus estava na glória, no céu, com o Pai, com o Espírito. Então Deus diz assim: eu tenho um plano. O mundo está perdido. Você lembra que em Noé, eu me arrependi do que eu havia feito, mas eu encontrei em Noé um homem justo e bom. E por causa de Noé valeu a pena recomeçar. Então Noé tomou a sua esposa, filhos e noras, tomou alguns animais, um casal de cada espécie, de algumas espécies em especial, mais do que um casal. Então ele construiu uma arca, e depois de 100 anos de receber uma palavra do Senhor, o dilúvio vem e extermina tudo que havia na terra. E para preservar a humanidade, Deus protege Noé e a sua casa. Tudo se perde, tudo estava perdido, menos Noé e a sua casa. E então, lemos no início de Gênesis que a partir de Noé a humanidade recomeça. Mas dali em diante, alguns erros voltam a ser cometidos. O pecado começa a fazer parte de uma família, e depois de uma nação e de povos. Você percebe durante toda a história bíblica um ciclo de erros, de vícios que vão se repetindo de tempos em tempos, de geração em geração. Mas nós também lemos histórias de homens e mulheres que têm uma aliança com Deus, que são na verdade aqueles que declaram a palavra de reconciliação. São aqueles que declaram o desejo do coração de Deus de ter um povo para si, de ter pessoas que o amem e que vivam um relacionamento vivo, puro e sincero com Ele. Então você lê na Bíblia história de pessoas que fracassam, não porque Deus não as amou, não porque Deus não as cuidou, mas porque elas voluntariamente abriram mão da vida que Deus havia proposto. Porque essas mesmas pessoas amaram mais os seus pecados do que a Deus. Elas amaram mais viver do jeito que entendiam ser a melhor forma, do que a forma que Deus havia proposto. Elas acreditavam que era melhor viver segundo o que desejavam, do que segundo o que Deus havia colocado diante delas, como proposta de vida. E então, aí no versículo 19, Deus diz assim: eu enviei Jesus. Foi por meio dele que eu comecei a religar o mundo de volta a mim. Porque um pouco antes de Jesus vir ao mundo, você tem um cenário de terror. O povo que deveria ser o povo de Deus é um povo oprimido. Nós sabemos que havia provavelmente 400 anos ou mais de silêncio profético. Quando você estuda a Bíblia, há um intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento de aproximadamente 400 anos, sem nenhuma palavra profética, sem nenhuma declaração da palavra ou da vontade de Deus. Tamanho distanciamento, tamanha a perdição que o povo estava. Então, por meio de Jesus, Deus começa a religar o mundo, reconciliar, restaurar a amizade das pessoas com Ele. E o texto ainda diz assim: não levando em conta os pecados dos seres humanos. Olha o que Deus está dizendo. É como se alguém dissesse a você, ou como nós costumamos dizer a uma criança, por exemplo, né? Quando um adulto vai jogar bola com a criança, o adulto diz assim: vamos jogar eu e você, ou eu contra você. Então a criança diz assim: mas é injusto, porque você é maior, você sabe jogar e eu não. Então você vai vencer e eu vou perder. E o adulto diz assim: então você começa ganhando de 10-0. Você começa com uma enorme vantagem para tentar parecer igual. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Deus diz assim: olha, eu quero reatar a amizade. Eu quero que vocês voltem a andar comigo. Eu quero, na verdade, religar o nosso relacionamento. Eu quero essa reconciliação. E a prova do meu amor por vocês, a prova do meu desejo, é o que Deus está dizendo na palavra. A prova disso é que
para incentivá-los, para ajudá-los. Eu não vou levar em conta os seus pecados. Porque a verdade, gente, é que se Deus levasse em conta os nossos pecados e erros, nunca haveria reconciliação. Se Deus levasse em conta as nossas falhas, nunca, jamais seria possível a amizade com Ele. Você percebe a dívida que Deus perdoou, minha e sua? Você consegue perceber o quanto, na verdade, eu e você somos devedores de Cristo? Mas sabe, você não tem em nenhum lugar da palavra uma nota promissória cobrando você. Aliás, no Novo Testamento a Bíblia diz que havia sim um escrito de dívida que era contra nós. Quantos são daquele tempo de antigamente, em que as pessoas iam à venda, à loja, à mercearia, ao bazar, e você comprava algo, assinava uma notinha, né? Estava lá, pode marcar aí, ó, o Carlão é gente boa, Carlão, né? Marca aí, 3 mortadela, 4 quilos de linguiça, um arroz e um feijão. Marca aí, no início do mês seguinte, o Carlão vem pagar. E você lembra onde essa nota era guardada? A nota era espetada. Lembra que havia um espeto ali de pendurar a nota? Quem é do tempo aí do espeto, né? Espetar. E a gente tinha aquela expressão, pendura, né? Põe a nota aí para mim. Eu sei que em alguns lugares ainda existe esse costume. É exatamente essa figura que a Bíblia descreve. A Bíblia diz que havia um escrito de dívida, ou seja, uma notinha no nosso nome. O problema é que esse espeto não estava na mão de Deus. Essa caixinha da nossa nota não estava guardada no céu. A Bíblia diz que ela estava no inferno. O pecado é a dívida e o cobrador não era Deus. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Eu estou tentando contextualizar aí o simples do Evangelho para que fique claro que nós éramos devedores, mas não só de Deus. O cobrador, né, é o próprio diabo. A pessoa que irá nos cobrar, que irá nos acusar, que irá tentar nos destruir, nos derrubar. E é claro, a dívida tem um propósito. Toda dívida torna você escravo de alguém. É para isso que existem dívidas. Quando você lê Provérbios 22:6, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for velho jamais se desvie dele. Que lindo! É verdade, vamos educar nossos filhos, é o maio laranja, vamos protegê-los, ótimo, mas lê o versículo seguinte, Provérbios 22:7 diz assim, que o pobre se torna escravo do rico quando empresta, ou seja, toda dívida me torna escravo de alguém. Ensine os seus filhos a serem homens e mulheres livres, ensine o povo de Deus a serem livres. Gálatas 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então jamais se submetam novamente ao estado de jugo de escravidão, jamais queiram voltar a ser escravos. O pecado é a dívida que me prende ao inferno, que me prende a Satanás e seus demônios. Mas então Jesus diz assim, ó, eu estou rasgando a dívida, eu estou limpando o seu nome. Aliás, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia também diz que foi exatamente isso que ele fez. A Bíblia diz que ele foi ao inferno, ele tomou as chaves do inferno das mãos de Satanás. Ele humilhou, ele venceu o diabo, ele humilhou publicamente. Sabe, é como quando alguém toma uma surra, mas não é uma surra escondida, né? Alguns aí já tomaram uma surra escondida, sabe como é, né? Agora poderia ser pior, poderia ser como a do diabo. Sabe aquela surra pública? Quando você apanha na frente de todo mundo, e aí começa a aparecer gente de onde você nunca imaginou que podia ter gente, para ver a vergonha que você está passando. Foi isso que Deus fez com o diabo, é isso que a Bíblia diz. E isso foi exposto publicamente, e foi publicado inclusive, porque está na Bíblia, está na palavra, para todo mundo, por toda a eternidade saber que o diabo é um derrotado, ele é um perdedor, e a dívida que era minha e sua, ela foi cravada na cruz, ela foi paga com preço de sangue, o sangue de Cristo. Então olha o que Deus está dizendo, Ele está dizendo o seguinte, por meio de Jesus eu estou religando o mundo a mim, e é claro, para ficar simples, para ficar possível, eu não vou levar em conta os pecados. É claro que Deus não leva em conta, mas o diabo leva, e é exatamente por isso que ele tomou
a dívida que era nossa, Ele pagou essa dívida. Lá no botequinho do cão, é isso mesmo, lá no inferno, a dívida foi paga. É claro que o diabo não tinha a menor ideia de que depois da morte viria a ressurreição. O diabo não contava com esse trunfo, com essa carta na manga do Filho de Deus. Agora, o grande problema é que a maioria de nós acha que a história acaba aqui. O grande rolo da igreja é achar que a história termina exatamente nesse ponto. O grande problema e a grande confusão que nós vivemos é nada mais, nada menos do que o reflexo de achar mesmo que a história termina aqui. Ela não termina. Leia o texto. Leia o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, o texto continua assim. Eu vou ler desde o início, ó. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ótimo, já entendemos que o plano de Deus para religar a nossa amizade era enviar Jesus ao mundo. Compreendemos. Segundo, o texto diz assim, ó: não levou em conta os pecados dos seres humanos. Entendemos que a colher de chá foi essa, senão não seria possível. Então, Deus olha para o Mateuzinho e fala assim: o bicho é vagabundo, hein? Esse é sem vergonha, mas eu amo esse menino, eu quero ele de volta. Então, ó Mateus, sabe aquelas coisas? Vamos deixar por enquanto, eu estou te perdoando, é isso. Deus não está varrendo o nosso pecado para debaixo do tapete dizendo não tem problema. Não, Ele está dizendo assim, ó, isso tem problema, isso tem tanto problema que foi exatamente por isso que você se separou de mim, mas eu estou lhe perdoando. Quando a Bíblia fala que Ele não levou em conta, a Bíblia está dizendo que Ele nos perdoou. Ele pagou um preço, porque pecado é dívida, e dívida me torna escravo de alguém. Pecado é dívida com o inferno. Todo pecador que não se arrepende, que não abandona os seus erros, ele é preso ao diabo. Ele abriu brechas, ele abriu porteiras, abriu portais para o inferno inteiro vir e fazer morada no seu coração. Você está preso, acorrentado, se não entendeu que você pode viver como um homem livre, como filho de Deus. Se você ainda não entendeu que o grande desejo do Senhor é essa reconciliação sua com Ele. Mas então o fim da história é, o propósito de toda a história, na verdade, não diria o fim, mas o começo, na verdade, é aqui. Deus fez tudo isso, Ele nos perdoou, pagou o preço por nós, para que então agora a história começasse, ou recomeçasse, a partir de nós. Como? O fim do versículo 19 diz assim: então Ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que é isso? Porque esse é o propósito, esse é o motivo pelo qual o Senhor fez tudo isso. No versículo seguinte, a Bíblia fala sobre o ministério da reconciliação. Aqui a ênfase é a mesma, o propósito, o objetivo é o mesmo, tanto da palavra quanto do ministério da reconciliação. Tem uma ênfase aqui. Eu contei no início para você a história da Jéssica, o encontro com o pai, o Carlos, e até hoje são meus amigos. A Jéssica casou, hoje ela é líder lá na igreja do Centro Subirá, em Curitiba. Seu esposo Ju foi meu discípulo, casal abençoado. Seu pai mora em Brasília, tem 3 meninas lá em Brasília, né? Além da Jéssica, 4 filhas, né? Tem andado com o Senhor, ele, a sua casa, porque experimentaram essa reconciliação do céu. Mas aqui, a ênfase não está nessa reaproximação de pessoas. É claro, isso é um dos grandes propósitos, um dos desejos do coração do Senhor, é resolver o casamento, é resolver o relacionamento de pais e filhos, é resolver amizades que foram rompidas, mas entenda bem, tudo isso num nível natural, num nível horizontal, de pessoa para pessoa, perde o propósito, o sentido, se no nível vertical, você não estiver religado a Jesus. Ou de uma outra forma, o seu casamento, ele só vai ser a bênção que você sonha se o seu casamento com Jesus também estiver em ordem. Não adianta viver em paz com o marido ou com a mulher, mas não em paz com Cristo. Se não existe uma paz sobrenatural, uma paz que excede todo entendimento humano, eu sinto muito, mas cedo ou tarde a casa vai cair. Seja o casamento, seja o trabalho, seja a saúde, sejam as finanças, seja uma amizade qualquer, seja o que for. Você já percebeu o desenho que a cruz faz? A cruz, ela liga a terra ao céu, é o desenho do vertical,
Mas a cruz também é horizontal, ela liga pessoas. A cruz fala de relacionamentos. Você se lembra quais são os 2 grandes mandamentos? Como Jesus resumiu as 612 leis do judaísmo em 2 grandes mandamentos do Senhor para o seu povo? Amem a Deus, amem as pessoas. A cruz. A cruz é o grande símbolo, não só da ressurreição, da morte, mas também do cristianismo, do propósito da nossa existência, do motivo pelo qual nós vivemos. Amamos a Deus, estamos ligados com Ele, e amamos as pessoas, tornamos as pessoas conhecidas de Deus. Esse é o ministério da reconciliação, essa é a palavra da reconciliação. Eu fui religado a Cristo, porque através de mim, Ele deseja que através da minha história, o mundo o conheça, outras pessoas o conheçam e experimentem o seu amor. Essa é a palavra da reconciliação. Você não é só um juiz de paz, né? Você é mais do que isso. Aliás, o último versículo diz que nós somos muito mais do que isso. Você percebe que a Bíblia dá um título para o povo de Deus, aí no texto? Esse ministério, essa palavra da reconciliação, ela traz também esse grande objetivo de restaurar a nossa amizade, essa nossa amizade com o Senhor. Agora, uma tarefa para você fazer depois aí, né? Sozinho, quando você fizer o seu devocional, quando você ler a Bíblia, releia o texto com calma. Você vai perceber que nos 3 versículos, nós estamos falando de 3 versículos apenas nessa manhã. Nos 3 versículos, 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20, o autor do texto, o apóstolo Paulo, em cada um deles, 3 vezes em cada versículo, ele dá ênfase nessa reconciliação vertical. Em cada um dos 3 versículos, por 3 vezes, ele enfatiza a importância de restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, em 3 versículos, Paulo fala de 9 maneiras diferentes, que o que realmente importa é que você se reconcilie com Cristo. Esse é o grande objetivo da nossa vida, é esse retorno ao propósito original, viver como filhos, amados, obedientes, abençoados por um Pai que é eterno. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele disse assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Uma outra versão antiga diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Percebe que inúmeros homens e mulheres de Deus que escreveram a palavra disseram a mesma coisa, que é um tempo de retornarmos a Ele. Nós temos no Antigo Testamento o rei Davi como um exemplo de reconciliação. Quando Davi escreve o Salmo 51, você sabe o que acontece ali? Davi havia acabado de cometer uma das piores loucuras da sua vida, do seu ministério, do seu reinado, e Davi já andava com Deus. Mas o Salmo 51 é escrito logo depois que o profeta Natã vem até o rei Davi, e ele diz assim: você está lascado, você está perdido. Essa é a expressão correta. Você está perdido, porque você adulterou com Batseba, você trouxe essa mulher, sabendo que ela era casada, você trouxe ela para dentro do palácio, você tomou ela como se ela fosse sua, e ela não era, ela era esposa de Urias, você é um adúltero. E se já não bastasse isso, você mandou matar Urias, um soldado que estava na guerra defendendo você, no tempo em que você deveria estar lá como rei. 2 Coríntios 9 diz que Davi acordou depois do meio-dia, né? No tempo em que o soldado estava lá na guerra, lutando por ele estava em casa, dormindo, quando deveria estar trabalhando, com a espada na mão. Então ele acorda depois do meio-dia, para você perceber como esse homem está perdido. Ele vê a esposa de um soldado, e ele resolve tomar aquela mulher para ele. Então ele tem um caso de adultério, essa mulher fica grávida. Para tentar resolver o problema, Davi manda trazer Urias. Urias acha um absurdo, uma injustiça. Ele está com a sua esposa enquanto todo o exército está lá na guerra. Então ele não tem coragem de pisar dentro da casa. O plano de Davi para tentar resolver o pecado do jeito demoníaco dele falha. Urias volta para a guerra levando uma carta de Davi. A carta era selada, somente o comandante poderia abrir a carta. E a carta do rei dizia assim para o comandante: comandante, põe Urias na frente de batalha, deixa esse homem morrer. O motivo não interessa, é uma ordem, mate esse cara. E é óbvio que Urias morre na guerra.
E então quando Natã, o profeta, vem diante de Davi, ele diz assim: você é um adúltero, você é um assassino, você está perdido, você vai se lascar na mão do Senhor, você está roubado. Se você não se arrepender, se você não se posicionar, se você não mudar de vida, o rolo está armado. Aliás, o rolo armou, né? A espada nunca se apartou da casa de Davi e da sua geração. Ele se reconciliou com o Senhor, é verdade, mas pagou caro pelo preço dos seus erros e pelo preço dos seus pecados. Mas sabe por que eu estou contando essa história a você? Porque quando Davi escreve o Salmo 51, o versículo 4 diz assim: olha o que Davi está dizendo para Deus: Senhor, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Se você não entendeu o texto, o início é importante, diz assim: eu pequei contra ti, e contra ti somente. Sabe, Davi não está sendo mentiroso aqui, dizendo que não errou contra Urias e Batseba, não é isso. O que o texto está enfatizando é que ele realmente entendeu que o grande rolo é não viver em ordem com Deus. O grande problema que me leva a cometer outras loucuras é a loucura de viver desligado ou separado da amizade com Deus. Então ele diz: o grande erro da minha vida foi esse, foi abandonar o que eu nunca deveria ter abandonado, porque Davi era um amigo de Deus, Davi era íntimo do Senhor. Então você sabe que o Salmo 51 é provavelmente uma das maiores declarações bíblicas de arrependimento. Aliás, esse texto sozinho é um manual de reconciliação com Deus. E daqui em diante, você tem alguém vivendo uma convicção de pecado, e a partir de histórias como essa, nós percebemos que é possível nos reaproximarmos do Senhor. E essa convicção, ela é operada em nós pelo poder do Espírito Santo. É o que Jesus disse em João 16:8. Quando ele vier, quando o Espírito de Deus vier, que é o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem é que vai nos religar a Deus? Sabe quando é que nós vamos experimentar a nossa reconciliação com o Senhor? E quando é que nós vamos nos tornar esses agentes de reconciliação no mundo? Quando o Espírito Santo tiver total liberdade em nossa vida, quando o Espírito Santo puder nos dominar, quando eu e você formos guiados não por vontades e desejos pessoais, mas pelo Espírito do Senhor. Há um banner ali, ó, desde o primeiro dia que nós abrimos essa igreja, aquele banner está ali dizendo assim: ó, o Espírito do Senhor, Ele me ungiu para servir a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é uma declaração de Jesus. Em Lucas 4,18, Jesus faz essa declaração, mas ele está lembrando que Isaías havia profetizado lá atrás. O Espírito do Senhor está sobre nós, Ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e o texto termina dizendo: e para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da esperança, o ano da reconciliação. Você recebeu do Senhor um ministério, uma palavra de reconciliação. Se há um ministério que Deus confiou a nós como igreja, é esse, de primeiro colocar a nossa vida em ordem com Ele, mas claro, entender que esse é o começo da história. Então a história acontece quando nós nos colocamos, como a expressão do versículo 20, para a gente encerrar, como embaixadores. Olha o que o versículo 20 diz aí. O texto diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você entende o que essa expressão significa? O embaixador, na verdade, é alguém que está em outro lugar, num outro país, numa outra terra, mas ele é um representante oficial da sua nação e das suas autoridades. A Bíblia diz que eu e você somos embaixadores de Cristo aqui na terra, ou seja, nós não somos daqui, a nossa pátria é o céu, nós somos cidadãos dos céus, mas nós vivemos temporariamente aqui, e enquanto nós estamos aqui, a nossa obrigação, ou seja, o nosso ministério, a nossa meta, os nossos objetivos são esses: declarar os valores do reino de Deus aqui, tornar viva e prática a palavra de Deus aqui. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, representa Deus e o céu aqui na terra. E os embaixadores não são apenas os pastores ou líderes. A Bíblia diz que esse ministério foi dado a todo crente, todo homem e mulher que crê no Senhor.
O nosso objetivo nessa terra é defender os interesses do céu. É por meio da minha e da sua vida que o céu se manifesta aqui. Então Paulo termina o versículo 20 dizendo assim: nós pedimos, nós imploramos, nós clamamos para que vocês se reconciliem com Deus. Quando Paulo escreve para a igreja em Corinto, Paulo está dizendo aquilo que nós precisamos entender hoje também e agora, que toda a história de Deus acontece, todo o projeto de Deus, ele acontece a partir do momento que cada um de nós individualmente entende que o primeiro passo da nossa vida é a reconciliação com Deus, é a reaproximação, é a restauração da nossa amizade com o céu. Paulo diz, nós pedimos, tem um apelo aqui, tem um apelo, tem um clamor. Paulo está dizendo, por favor, reajam positivamente. Paulo está dizendo, igreja, acorda. O mundo precisa que os filhos primeiro se reconciliem com o pai, para que sejam filhos cheios de autoridade, para que os filhos possam dizer a respeito de uma mensagem que eles estão vivendo, uma mensagem de amizade e reconciliação. E esse pedido é semelhante àquilo que nós lemos em Apocalipse 2:5, o tema desse ano. Apocalipse 2:5 diz assim: voltem às práticas das primeiras obras, voltem ao primeiro amor, voltem ao amor original, ao amor que Deus derramou por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser chamados seus amigos. Voltar à essência, voltar a Jesus, voltar a viver um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele, é tudo o que Ele espera de nós. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar nesse dia e dizer: Senhor, eu preciso tanto viver uma vida reconciliada com o Senhor. Eu reconheço que a cruz foi sim o lugar, o momento em que essa reconciliação aconteceu com toda a humanidade. Mas eu quero hoje, Deus, falar sobre a minha reconciliação pessoal, sobre o meu desejo íntimo e individual, de ser um com o Senhor, de poder viver e andar como filho, como filha, como amigo, como amiga de Deus. Eu quero te agradecer hoje porque o Senhor não levou em conta os meus pecados. Pelo contrário, o Senhor não me julgou por eles, o Senhor não cobrou a dívida de mim. Pelo contrário, o Senhor me perdoou, o Senhor limpou o nosso nome. A dívida que tínhamos no inferno, o Senhor pagou, e não apenas quitou a dívida, mas também limpou o nosso nome. O Senhor nos justificou, o Senhor nos tornou justos, o Senhor nos deu de volta esse poder de compra, na verdade poder de vida, esse poder, esse privilégio de viver e andar como, não apenas como homens livres, mas como embaixadores de Cristo nessa terra. O Senhor nos chamou para viver como reis e sacerdotes nessa terra, com livre acesso ao Senhor, com uma vida abundante e maravilhosa. Senhor, é o que nós desejamos nesse dia, é o que nós oramos agora e declaramos sobre a Tua igreja. Pai amado, que esse domingo seja um domingo de reconciliação, que esse seja o dia em que o nosso coração seja religado ao Teu. Querido, de olhos fechados, aí no seu lugar, mesmo assentado, se hoje você precisa dessa reconciliação com o Senhor, se por algum motivo, em algum momento da sua caminhada, da sua trajetória, você tropeçou e caiu, você falhou, você abandonou a sua amizade, abandonou a sua caminhada, a sua vida com o Senhor, eu quero lembrar você que, sim, os seus pecados te afastam, eles te separam de Deus, e o objetivo do pecado é nos tornar escravos do diabo, e essa escravidão vai nos levar à morte eterna e à separação do Senhor. Mas eu quero lembrar você que é possível hoje você dizer: Senhor, eu entrego toda essa dívida no Teu altar, eu confesso os meus pecados, eu confesso os meus erros. Você pode hoje deixar tudo isso no altar do Senhor, você pode fazer isso agora, você não precisa esperar mais, e é isso que eu apelo para você agora, querido. Diga: Senhor, eu entrego no Teu altar,
Eu oro para que o Senhor venha resolver todo esse abismo, todo esse distanciamento entre nós. Eu sei que o Teu Filho Jesus é a ponte que nos religa, que nos reconcilia, e é o que eu desejo hoje. É o que nós desejamos como igreja, Pai, a reconciliação com o Senhor. Nós desejamos reatar o nosso relacionamento, a nossa amizade. Nós queremos, Senhor, o Teu perdão. Nós Te imploramos, nós Te pedimos agora. Religa o nosso coração ao Teu. Zacarias profetizou que nos últimos dias o Senhor religaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós desejamos também, Pai, viver então como filhos de Deus. Religa o nosso coração ao Teu, religa o coração dos filhos ao coração do Pai Celestial. Religa, Deus, hoje a nossa amizade com o Senhor. Nós oramos, Deus, para que a partir de agora o Senhor abra as janelas dos céus e comece a derramar uma unção de reconciliação na vida da Tua igreja, na vida dos Teus filhos. Eu oro, Deus, em primeiro lugar, para que cada homem e mulher seja religado a Ti, individualmente. Que o Senhor possa restabelecer relacionamentos que foram rompidos, que foram deixados de lado, que foram abandonados, que foram quebrados com o Senhor. Eu Te peço agora, Deus, para que os Teus filhos e filhas comecem a ter uma fome e uma sede da Tua palavra, da Tua presença, que seja insaciável. Eu oro para que o Senhor comece a nos chamar de volta para o Senhor, para uma vida de leitura da Tua palavra, de oração, de relacionamento com o Senhor, com o corpo de Cristo, com a Tua igreja. Eu oro para que a vida de Deus comece a brotar e a jorrar dentro de nós. Eu oro, Deus, para que de dentro para fora o Senhor comece a operar algo novo, algo maravilhoso, algo poderoso. Nós cantamos hoje que nós queremos construir a nossa vida no Senhor, e eu oro, Deus, para que o Senhor comece então a trazer esse manancial de vida aqui dentro. Senhor, que a água da vida comece a brotar de dentro do Teu povo, para que haja vida em todo o tempo, para que haja vida todos os dias. Então, Deus, em segundo lugar, nós oramos para que a partir dessa vida que vem de Deus, de dentro para fora, em nós, eu oro para que o Senhor nos ajude, Deus, e nos leve a viver o ministério da reconciliação, reconciliando o mundo com o Senhor. Eu quero profetizar hoje, Deus. Eu profetizo, Deus, homens e mulheres que sejam frutíferos do Senhor, que sejam evangelistas, que sejam ganhadores de almas. Eu profetizo líderes e mais líderes de células. Eu profetizo homens e mulheres poderosos, habilidosos na pregação do Evangelho, no compartilhar da boa nova de Cristo. Eu profetizo nesse lugar homens e mulheres simples, e alguns mesmo sem nome, sem reconhecimento público, mas eu profetizo sobre eles, Pai, uma autoridade sobrenatural, para testemunhar o amor de Cristo, para contar aquilo que o Senhor está fazendo em suas vidas. Eu oro, Deus, para que o poder do Teu Espírito, de dentro para fora, opere em nós, opere por meio de nós, para salvar a nossa casa, os nossos filhos e filhas, os nossos amigos e a nossa geração. Esse é o desejo do Senhor, esse é o Teu projeto. Nós oramos para que esse seja também o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso desejo, por meio das nossas habilidades, dos nossos recursos, dos nossos talentos. Usa-nos em todo o tempo. Eu oro para que a palavra da reconciliação esteja nos nossos lábios, e o ministério da reconciliação seja sempre o nosso caminhar diário, em nome de Jesus, amém.